Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltamos aqui nos caminhos da história, sempre tentando dar alguma atualidade ou contando para você alguma história diferente que realmente aconteceu nos caminhos da história. E hoje nós vamos falar sobre a Proclamação da República. Na verdade, é um feriado nacional, é um marco histórico no nosso país. E ele precisa ser contado para que todos nós tenhamos consciência do que foi 15 de novembro de 1889. Antes de eu iniciar esse trabalho, eu queria deixar bem claro que a proposta é apresentar fatos que ocorreram na época, registros que estão fatuados na história e dando continuidade a escritores e pesquisadores. Ele não tem nenhum viés político, nem uma proposta, alguma opinião contrária que não seja o que está nas linhas do caminho da história da nossa República Brasileira. Vamos lá então? Vamos primeiro falar sobre o feriado. Todo brasileiro gosta de um feriado. Não importa a data. O que importa é que vai acontecer algum feriado em algum momento do ano. Pois bem, em novembro nós temos dois feriados. Um, nós sabemos qual é, que é finados. E o outro é feriado. Só. A Proclamação da República. Mas o que foi a Proclamação da República? Você sabe? Para os historiadores, atuais, o que ocorreu no ano de 1889 foi um golpe manipulado por republicanos idealistas com propostas de mudança política no país. O objetivo era que a monarquia, que já estava há 67 anos no poder, que ela, enfim, se retirasse e desse espaço a uma nova mudança. Mas, infelizmente, as coisas elas não ocorrem da forma sociável. Tem que haver algum conflito. Este conflito ele vai ocorrer em pequena escala. Nós vamos ter ali o exército que vai se virar contra a monarquia, nós vamos ter a igreja que vai se aproveitar dessa situação, nós vamos ter também revolucionários, abolicionistas ou até mesmo os republicanos iluministas. Esses vão confabular para que a história seja mudada a partir de um determinado momento. Mas antes de iniciar esse processo, é importante relatar em um diálogo realizado dentro da cúpula militar na época, o que seria feito com a família imperial caso houvesse alguma resistência da saída ou queda da monarquia. Deem uma olhadinha que destino reservaram para a família monárquica. Senhores, o que devemos fazer com o nosso imperador? Ora, pois, Benjamim, expulse-o do país. Pois bem, e se resistirem? Então, matem todos. Chocante, né? Então, decidiram, por fim, eliminar a família imperial, a família Alcântara em massa, caso eles resistissem. Felizmente, não houve nenhuma resistência, muito ao contrário. O Dom Pedro II, ele era um homem sábio, um conterrâneo brasileiro no sangue. Então ele jamais arriscaria a sua vida e a vida da sua família para que a monarquia mantivesse no poder. O movimento republicano, ele surge no ano de 1870, na cidade de São Paulo. Essas ideias, elas começam a afunilar em alguns cantos do Brasil. São propostas pequenas, mas que elas vão ter uma proporção, uma escala muito grande com o passar dos anos.
O Brasil, ele vai passar por um período de turbulência muito aflorado. Ele vai estar no meio de um furacão. Isso porque toda a Europa, ela estava dentro de uma mudança de sociedade, além de política, de sociedade. A Revolução Industrial estava a pleno vapor. Nos 4 cantos do mundo estava havendo as imigrações. As pessoas estavam saindo de suas terras, migrando para outras terras, a fim de que proposta de uma vida melhor para sua família. Então, isso não vai deixar do nosso Brasil também receber imigrantes. O nosso Brasil também, em contrapartida, passa por revoluções. Nos 4 cantos do país vai haver alguma reviravolta. Nós vamos ter aí a Balaiada, a Sabinada, a Revolta Farroupilha. São várias revoltas e todas com propostas de mudança com relação à sociedade. Uma melhoria na condição de vida dessas pessoas, uma melhoria para que a escravidão ela se findasse. Também pudera. Outro quesito. Exatamente. Escravidão. Nós estávamos há 300 anos de escravidão. Um dos últimos países, não só da América do Sul, mas do mundo, ainda estávamos em processo de escravidão e ele estava caminhando para a abolição. Também não havia pessoas que iriam ficar contentes com essa mudança. Todo o império estava em polvoroso. É claro que em algum momento iria culminar numa reviravolta. E o Dom Pedro II, ele sabia que isso ia ocorrer. Por isso, a sua queda de monarquia foi como um homem sábio. Agiu conforme a sua honradez de imperador e de homem de família. Então, com esta mudança efervescente ocorrendo em todo o mundo, o Brasil iria passar por uma guerra. Não especificamente em seu território, mas iria participar de uma guerra. E iria sair bastante arranhado dessa situação. Alguns historiadores aqui da América do Sul, eles argumentam que a Guerra do Paraguai ela foi o maior conflito armado da história da América do Sul. Nela, saímos vitoriosos. Olé, mulher bonita. Vitoriosos no papel, porque foi complicado. Complicado para os paraguaios e complicado para os brasileiros na nossa atualidade, reconhecendo que o drama não foi só um conflito simples. Veja, 33 mil brasileiros morreram nesta guerra. Eles não estavam dentro do seu território, eles estavam em território inimigo. Há todo um contexto para esta guerra. Mas o fato é que eu quero que você entenda que a Guerra do Paraguai, ela foi o fator importante para a queda da monarquia. Dentro do Paraguai, no ano de 1864 até 1870, onde a guerra durou em torno de 5 anos, a população ela estava em torno de 406 mil habitantes. Isso no início da guerra. No final da guerra, ela estava reduzida à metade. Sabe quem sobreviveu? Crianças, idosos e mulheres, para reconstruir esta nação. Infelizmente, para o Brasil, o final da guerra ela foi vergonhosa. Por isso eu indico, uma leitura de livro. Meu professor sempre diz que uma história sempre tem 2 lados, professor Volney? Mas eu tenho uma afinidade muito boa com esse livro que se chama Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, do Júlio César Chavenaco. Tem uma batalha que ela foi decisiva, onde o Brasil estava envolvido,
que é a Batalha de Ninhos. Nosso exército brasileiro, ele acaba dizimando crianças nesta guerra, no final da guerra. Então ela acaba assim se tornando um final bastante sangrento. Então eu indico esse livro para quem tiver interesse na questão guerra vista pelo outro lado. Proclamação da República. Ok, guerra. A Guerra do Paraguai, ela é um dos fatores determinantes. Mas a gente não pode esquecer que a guerra ela teve uma consequência. O Brasil, ele contraiu uma dívida enorme com a dívida externa. Então, ele não conseguia mais pagar a dívida não só anual, mas também a dívida de guerra. O exército, ele veio ao Dom Pedro II pedir reconhecimento. Eles foram à guerra, então eles vêm e querem, olha só, eu, lutei na guerra, lutei em nome do meu país, eu quero ser reconhecido perante a sociedade. Porém, Dom Pedro, ele não viu desta forma. Então, como uma forma de dizer que a monarquia tem poder, ela censurou o exército. O exército, por sua vez, ele acaba indo contra o governo. Então, começa esses movimentos de que realmente a monarquia ela já estava saturada. Junto disso, a igreja também vinha alegando que ela não tinha o poder que ela gostaria de ter dentro do país. E ela queria essa separação. Então, ela se unificou junto com os militares. Ela foi muito esperta. Em contrapartida, a gente também tem um outro grupo bastante irritado com a corte. Alguns anos antes, o Brasil ele vinha passando por um processo de abolição da escravatura. Não dava para ser assim. Então ela veio por etapas. Nenhuma dessas etapas realmente se cumpriu, mas elas estão registradas em lei. A lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei que realmente liberta os escravos no ano de 1888. Essa libertação ela foi muito legal para os negros, para a escravidão, joia, parabéns Princesa Isabel, 10. Mas ela não indenizou nem os escravos libertos e nem os donos de escravos. Perceba que essa população ela ficou à deriva. Por isso surgem as favelas, por isso surge o abandono e a expansão da desigualdade social no Brasil. O Brasil apenas libertou, mas não unificou, não acolheu após a abolição. E claro, os fazendeiros descontentes com isso, porque isso gera dinheiro. Então também se uniram à igreja, também se uniram ao exército. Tá, professora, e a população? População branca, você quer dizer? População alfabetizada, você quer dizer? Temos uns probleminhas aí, mas eu só quero deixar bem claro que a população brasileira, ela não participou dessa mudança. Até porque mais da metade da população brasileira era analfabeta, pobre e ainda por cima negra. Então não houve a participação da população brasileira. Ou seja, estava feita a salada. Mas tem mais um grupo que foi também determinante. A maçonaria. A maçonaria, ela percebeu que haveria uma continuidade de sucessor. Ou seja, Dom Pedro II, ele iria repassar o seu poder à princesa Isabel, a sucessão no caso. E então eles estavam começando a ficar preocupados. Ideias revolucionárias surgiram, mas a sucessão iria ocorrer. Então, eles escreveram uma carta aberta para todas as lojas maçônicas do Brasil e apresentaram este pequeno detalhe
Pessoal, fiquem de olho na sucessão da família imperial. Tchan! A maçonaria, ela sempre foi um fator determinante na questão política. Só dá uma olhadinha na história americana e, claro, na história da independência do Brasil. Mas você deve estar se perguntando, tá, ela tá falando monarquia, ela tá falando república. O que é, afinal, república? República é uma forma de governo na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções e poderes bem distintos. Viu só? Isso é república. Tá, vou explicar de outra forma. A república é onde você, cidadão, pode participar com direito ao voto e tudo. Saiba usar. Mas, dando continuidade a essa queda, né, brusca da monarquia para a república, o grupo de militares, ele estava muito bem representados. Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar, também era dissidente da Guerra do Paraguai e era a pessoa propícia para aquele momento de mudança. Porém, ele não estava muito convencido de que o Brasil realmente pudesse estar preparado para ser república. Veja nas palavras que estão descritas no livro de Laurentino Gomes, 1889. Ele dizia o seguinte, que a república no Brasil é coisa impossível, porque será uma grande desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Também pudera, volto a repetir, 300 anos de escravidão, um Brasil explorado por todo esse tempo, nunca foi educado com relação à sua participação enquanto cidadão, não teria mesmo a possibilidade de ele aprender tão rápido o que seria melhor para o seu destino. Juntando tudo isso, a igreja, a maçonaria, o exército, os grandes fazendeiros, ocorre sim a Proclamação da República. Com bandeira e tudo, cavalo branco, tudo muito bonito. Exatamente como em 1822, após a independência do Brasil. Com espada, cavalo e tudo. Ironia ou não, o Brasil se torna república. Êêê! Isso é muito legal, né? Pois é. Agora eu vou dar uma declinada. Realmente, a família de Dom Pedro e Dom Pedro, ela foi banida do Brasil. A mulher dele, ela morre no caminho. Tamanha é a frustração e o abandono que o governo republicano teve com eles. Mas isso é uma outra história. O Brasil, ele vai passar realmente a mudar de forma histórica e politicamente. Ele vai passar longos anos a ser um Brasil oligárquico, onde os grandes coronéis, eles vão mandar e desmandar, fazer leis, obrigar o voto do cabresto. Vai ser um período bastante extenso para nós que estamos num período de república, mas a participação ela vai ser somente de interesse da elite. Nós teremos ali a Revolução de 30. É um período muito bom para o Brasil, porque ele vai ter uma revolução industrial muito presente. Vamos ter ganhos na parte trabalhista, né? Vamos ganhar os direitos trabalhistas e principalmente o voto da mulher, que vai ocorrer no ano de 1934. Isso aí é uma coisa muito importante para a história da mulher. Mas o voto ele vai ser cada vez mais presente. Vamos passar por um período muito turbulento. A ditadura militar, ele vai ser muito longo.
O Brasil, ele vai levantar as vozes, ele vai dizer, olha, eu preciso estudar, eu preciso sair da linha de pobreza. Pensamentos diferentes irão ocorrer no Brasil. E, infelizmente, o que era para proteger uma nação irá matar centenas de pessoas, irá calar, irá torturar. Felizmente, esse período longo, ele vai sim passar e vamos iniciar um processo de redemocratização, os caras pintadas. Vamos votar novamente, longos anos sem voto, e vamos saber que poderemos, enfim, voltar e votar pela melhoria da sua nação. O próprio Laurentino Gomes, no livro 1889, ele ressalta que o Brasil, com relação ao conceito de república e política, ele tem um problema muito sério. A julgar pela memória cívica nacional, o Brasil ele tem uma república mal amada. Nós não fomos educados nesta questão política, como eu havia falado. Então vamos ter sérios problemas. E outra vez eu quero focar que não é uma ideia minha. São livros lidos, são artigos lidos, são historiadores que realmente estão apresentando fatos que ocorreram. Claro que a história tem dois lados, mas eu estou apresentando como ela realmente aconteceu. O golpe aconteceu, a família monárquica foi embora, a escravidão foi abolida, a guerra aconteceu e nós continuamos aqui lutando pela melhoria do seu país, do meu, do nosso. Eu vou voltar na próxima edição com um assunto bastante importante também que ocorre no mês de novembro, consciência negra, que ela está atrelada ao finalzinho da queda da monarquia para o início da república. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele deu muito trabalho, mas ele é muito importante porque eu quero que você saiba como ocorreu a república e que 15 de novembro ele é um dia realmente que deve ser lembrado. Que nós somos república, que nós temos o direito ao voto e à participação, que nós somos cidadãos de bem e precisamos também ser ouvidos. Até a próxima edição, espero que vocês tenham gostado, dê um like aí e beijo no coração para todos vocês. Obrigado pela participação. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da